Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Dia não se faz mais... Aquele meu humor tá acabando. O humor da praça tá nos últimos suspiros. Será, Esse cara? Tá, Igor. Eu acho que, assim, existe um público da praça que ele é o público da praça. Por exemplo, minha mãe, meu pai e tudo mais, esses caras aí, eles assistem TV pra caralho. E o que tem de humor na TV, assim? Que tá aí há tanto tempo? Não, Desde, sei lá, 87, não é? Comigo? Não, a praça é nossa. A praça tem 35 comigo e 14 com meu pai. Sim, então, é um bagulho Por causa de coisa, é uma vida, né? Teve o Miele no meio, não Teve no Rio de Janeiro. É. Foi uma fase muito triste aquela. Por quê? Pelo seguinte, quando fez um ano da morte do meu pai, eu estava na Globo, fazia os Trapalhões. Eu escrevia para o Renato. Você teve a ver com a criação dos Trapalhões? Não, eu sempre... A minha profissão é de redação humorística. Eu sou redator humorístico. Você que tem advogado também, né? Sou, mano. Não conta pra ninguém, pelo amor de Deus. E podcaster, quer dizer, fica difícil, né? Não, mas desculpa, depois a Não. gente fala sobre Trapalhões. Fala aí dessa fase no Rio que você estava falando. Qual fase? Eu falei do Miele, tu falou de uma fase Do Miele. triste. Porque meu pai tinha morrido e no primeiro aniversário da morte dele, eu pedi pro Boni para fazer uma missa e botar no Jornal Nacional. Faz um ano que morreu, uma coisa... E o Boni começou com meu pai, né? Nós começamos juntos, eu e ele. E o Boni disse, não, o Nóbrega é uma pessoa muito alegre. E você é muito amigo do Chico Anísio. E o Chico fazia o Chico City naquela época. Fala com ele, vê se ele dá um bloco do Chico City para você bota o Banco da Praça. E era uma quarta-feira, dia de reunião deles. E o diretor do Chico era meu irmão mais velho, que é o Carlos Manga. O pouco que eu sei de direção, de ritmo, ele é que me ensinou. Ele foi meu mestre. Ele e Chico Anísio foram duas pessoas que eu via muito. Aí eu cheguei lá na reunião e disse, olha, isso assim, assim, assim. O Chico, não, vamos fazer o programa inteiro. Caralho, tu foi com uma ideiazinha pequenininha que virou... fazer um bloquinho, 15 minutos, 12 minutos. Vamos fazer o programa inteiro. Era a semana do Carnaval. Ele falou, vá para São Paulo, porque eu estava morando em São Paulo ainda, e me traga na quarta-feira um programa pronto. Ah, cara, eu voltei para São Paulo numa velocidade. E eu tinha os baús, eu tinha os textos do meu pai, que meu pai nunca deixou a gente escrever. Ninguém escrevia, só ele, a praça dele. Entendi. Ele tinha muito ciúme. E naquela época era assim, o meu pai tinha a Praça da Alegria, eu e o Jô tínhamos a Família Trapo. Cada redator tinha o programa. Não era como hoje há muito tempo. É uma Na equipe. Família Trapo, tu ainda não aparecia, né? Não, eu só escrevia. Só escrevia. Mas é que o Jô aparecia. O Jô ficou 2 anos. É. Eu fiquei 4 anos e meio escrevendo. Bom, aí eu cheguei na quarta-feira de cinza, já levei o programa pronto. E nós fomos fazer o programa. O Manga dirigiu e o Chico Anísio ficou sentado no banco, que o programa era dele, o Chico City. E o meu pai sempre gostaria de ter um neto trabalhando com ele. Aí eu falei, ô Chico, vamos fazer um negócio. A minha conversa que eu fazia com meu pai uma conversa de pai e filho. Vocês não eram nem nascidos. A graça era que eu falava mal do meu pai e ele falava mal do filho dele. A graça é que eles sabiam que era pai e filho. Maravilhoso. E o Chico queria fazer isso. Ó, você entra, fala mal do Chico Anísio, eu falo mal do Carlos Roberto. Era essa a ideia. Quando eu vim para São Paulo, para escolher os textos, mexer nos textos, falei, peraí, e se o público não entender a brincadeira? E achar que é sério. Vai ficar antipático. Porque a gente competia, ele tinha o programa dele, eu tinha os Trapalhões. Era meio complicado, né? Aí não havia celular naquela época, Igor. Aí eu liguei do aeroporto e liguei para o Chico. Falei, Chico, tem assim, 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 assim. Ele disse, o que você acha que deve fazer? Quando acabar o Golias, que o Golias sempre encerrava a praça, eu entro
e digo, eu sou, dá licença, me dá esse jornal que esse banco é meu. E você sai. Assim que você sair, o Beto, que é meu filho mais velho, entra, senta do meu lado e começa a dizer, sabe que o meu pai aí frisa e estava a música, a mesma praça. Ficou uma coisa muito... Foi uma choradeira danada, que foi uma coisa muito bonita. E assim foi feito. Assim foi feito. E o doutor Roberto Marinho assistiu o programa, que era para fazer um só. Quando eu cheguei na semana seguinte para fazer os Trapalhões, tinha um recado para procurar o Boni com urgência. Eu fui lá e disse, olha, o doutor Roberto quer a praça agora. Volta para São Paulo e me traga 2 programas. E me traga elenco. Então eu fiquei uns 10 dias correndo atrás de gente, escrevendo, e me coloquei. Porque as raríssimas vezes, que meu pai não pôde gravar, ou fazer ao vivo, como era antigamente, eu ia no lugar dele. Então, eu achava que aquele banco era meu. Aí, para surpresa minha, o Boni disse, não, nem você, nem o Chico Anísio. Falei, mas por quê? Você? Porque se o programa der certo, vão dizer que era certo porque teu pai era bom. Se der errado, teu pai era bom, você é ruim. E eu não quero isso para você. E o Chico já tem 2 programas, que era o Chico Sítio e o Fantástico. Então tem que ser alguém totalmente diferente do Nóbrega. Entrou o Miele. E foram assim, olha, você não pode imaginar a dor que eu sentia, Cris, de ver o Miele sentado. Ele fazia com uma dignidade fora do normal. Fora do normal. O problema não era o Miele, o problema era alguém no banco. No né? banco, não era. Poderia ser qualquer outra pessoa. Qualquer outra né? pessoa. É. E eu pedi meu pai e minha mãe 6 meses. E eu fiquei sozinho. Eu fiquei órfão de pai e mãe em 6 meses. E eu sentia muita saudade. Eu ficava a pior solidão que existe é de hotel. Você vive. A solidão de hotel é coisa terrível. É que eu, às vezes, 2 horas da manhã, ligar para ouvir a voz da telefonista, que eu queria falar com alguém. Sim. Eu me recuso a fazer show solo até hoje por causa disso. Eu prefiro viajar em grupo mesmo ganhando menos. Para poder viajar com gente. É horrível, é horrível. Muito ruim. E eu tinha pesadelos, porque eu sonhava, Igor, que eu estava sentado lá no Teatro Fênix, eles estavam gravando, e meu pai aparecia. Eu dizia, pô, pai, vai lá, vai sentar. Não, meu filho, deixa, sei o quê. Várias vezes eu sonhei isso. E eu ficava desesperado, porque aí começou uma coisa ruim. Que a praça tem um segredo, que é a simplicidade. É o simples. É aquele cenário que é um banco e mais nada. E a Globo começou a botar o padrão global. Intelectuais começaram a escrever, e não é a praça. Tem aquele Luiz Fernando Veríssimo. Ele não é para escrever a praça. Não é demérito escrever a praça, não é isso. Mas ele tem um estilo. Tem um estilo que não tinha nada a ver com a praça. Uhum. Tinha comediantes lá, aquela pessoal lá do grupo do Chico Buarque de Holanda. Não é a praça. E aquilo, quando eu via, rapaz, me doía. E aconteceu... Quanto tempo durou isso? 1 ano. 1 ano. 1 ano. E aconteceu uma vez, eu ainda não eu não tinha feito ainda análise. Eu era muito estourado. Eu era um cara muito, muito estourado. Só que não podia brigar. Eu era estourado até a página 20. Eu era louco, mas não de rasgar dinheiro. Eu não vou brigar na Globo, porque eu ganhava muito bem, estava com o Renato Aragão, que me levou, era a condição dele ir para a Globo, era me levar para escrever para ele. Então, teve um dia que eu cheguei em São Paulo, eu peguei o baú, tinha a casa e o terreno do lado era o terreno do meu pai. E eu abri uma porta e abri para as crianças brincarem no terreno. Eu peguei aquele baú, eu botei fogo em todo o arquivo da Praça da Alegria. E como aqui a gente pode falar palavrão, eu falei, de hoje em diante, filha da puta nenhum vai fazer a praça. E eu fui filha da puta no final, que acabei.
Mas eu sou filho, eu posso. O banco é teu, de certa forma. Né? Porque Então aquilo me doeu muito. Eu chorava muito, porque eu estava muito só. O meu casamento já estava aos pedaços, filho crescendo, estava com 12, 13 anos, que não era hora de separar, então eu estava engolindo muito sapo, estava muito difícil. Ao mesmo tempo que morar no Rio, eu ficava 3 ou 4 dias no Rio, o resto em São Paulo. Meu carro ficava no Rio, que era uma maneira de eu fugir do ambiente que meu pai e minha mãe viviam, né? E viver uma coisa nova. Mas mesmo assim eu ficava sozinho, porque eu sentia a falta dos filhos. E quando é que acabou, cara, esse sentimento de solidão? Com o tempo, né, Igor? O tempo vai passando e Quando vai... acabou a Praça da Alegria, acabou, assim. Eu tenho ciúmes da praça. Eu tenho certeza que o que eu sinto pela Praça é Nossa não é uma coisa normal. Não é. É aquilo que eu falei para vocês. Eu botei na minha cabeça que enquanto existir a praça, vão se lembrar do meu pai, que já morreu há 46 anos. E eu não quero que ele seja esquecido, porque ele foi uma pessoa muito importante no rádio, na televisão. Ele lançou... Zé Vasconcelos, que foi um dos primeiros a fazer stand-up, começou com meu pai. Meu pai foi quem deu o empurrão nele. E meu pai amava muito a praça. Ele tinha um ciúmes louco da praça. Louco.